Vocês dois juntos. Não tá saindo som aí? Pode falar, Israel. Que fofinho vocês dois juntos, hein? Viu, cara? Gostou, né? Ah, Bicho, tá. essa hora, velho. O quadro tá até bonito com esses dois aí, ó. Tá lindo, tá maravilhoso. Pô, tá show a Saiu? qualidade hoje, hein, Xuxa? Que isso, hein, cara? Permitir. Você viu, cara? É aquelas dicas suas lá de cabear, fazer gambiarra aqui pra todo lado, nós estamos fazendo. Viu, Então, viu Zazik? Faz isso nas suas aulas. Aí. Ah, maravilha. Você viu como que fica melhor assim, cara? Ó, o café aí, ó. Peraí. Você tá cardinho, você? Tá de café? Você vê que ironia, né? Vamos dar um ok aqui para Gabriela Freire entrar. Olá, Gabi. Olá, Paola. Olá, tudo bem, pessoal? Tem que olhar para baixo e olhar para cima aqui ao mesmo tempo. Todos estão me ouvindo bem? Manda um ok aí, manda um joia. Hello, it's me. Tá me ouvindo? Tudo beleza? Ótimo, sim, ok. Quem for surdo não responde, tá ouvindo? Beleza. Então, olha só. Xuxa, eu deixo aqui a aba de chat da direita aberta, né? Para poder ver quando alguém fala alguma coisa, tudo. Então, beleza. Não, tá bom, vamos embora. Pessoal, boa tarde. Vamos lá com a gentileza do professor Marcelo aí que cedeu espaço para a gente fazer a aula. Eu sou o professor Alex Zazik. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de mim. Aí eu dou aula, já vai aí uns 20 anos dando aula, né? E vou integrar esse projeto do Portal Exatas. Amanhã a blusa. Adorei também. Bom que dá um enchimento, assim. E aí o que acontece? Eu vou integrar junto com o professor Marcelo essa parte aí de física. O professor Israel me convidou e a gente vai aí, né, na medida em que a gente for se encontrando, vamos esclarecendo algumas coisas aí a respeito da física, né? A respeito da física do Enem, aí como que ele cobra e tudo. Pessoal, eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui vão ser básicas, mas eu prefiro pecar pelo falar a mais do que do falar a menos. Então eu vou começar a parte ondulatória. Fala para a galera do YouTube que o link está na descrição para participar do grupo. Ó, pessoal, se puder mediar isso aí para mim, porque eu não manjo horrores do Meet aí, dessas coisas. Se vocês puderem lá alertar o pessoal, isso. Obrigado aí. Acho que é o Israel, né? Portal Exatas. Divulga lá pro pessoal, fala, ó, galera, estamos aí com o link ao vivo, pá, vamos começar a palhaçada. O professor Marcelo Xuxa, ele começou falando com você a respeito da parte de cinemática, não era isso? Cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos, confere? Beleza. Estudo do movimento dos corpos, ele vai evoluir isso aí para mecânica e depois a gente vai ver muita coisa ainda aí juntos. Eu escolhi um tópico que ele é recorrente dentro do Enem aí, que é a matéria de ondulatória. Para quem não está no grupo lá, ó, eu coloquei para vocês aí no grupo, né? Pegue aí com o pessoal, mandei um PDF lá bonitinho, que tem aí, ó, eu vou tentar sempre trabalhar assim, tá? Um compilado de conteúdo com alguns exercícios, tá? Para a gente poder aí conseguir tanto ver a parte teórica quanto a aplicação dela numa série de situações aí. Como o próprio nome já sugere, né? A ondulatória é o estudo das ondas. Vou dar um ok aqui. A ondulatória é o estudo das ondas, né? O estudo das ondas que estão tão presentes no nosso cotidiano aí. Se você com certeza aí faz uso do Wi-Fi e faz uso com certeza, você aí utiliza Wi-Fi, usa iluminação, óbvio, né? Não somos cegos, né? Mas se você ouve sons, enfim, as ondas estão amplamente ligadas ao nosso cotidiano. Existe uma gama imensa, um festival de fenômenos que são ditos responsabilidade da ondulatória. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos ver o meu limite do quadro aqui. Onda, vamos definir como uma perturbação que transmite energia sem operar
transporte de matéria. Então, olha só. O que você tem aí como onda? Onda é algo que transporta energia, mas não tem transporte de matéria. Eu falo isso por quê? Porque parece algo bem intuitivo, né? Que a onda ela só transmite energia, mas não é, né? Você vê aí, vamos supor, se você já teve oportunidade aí de estar mergulhado num grande rio, né? Ou num grande lago, né? Aonde o cara coloca lá, você tá lá de boa boiando dentro da água, passa uma lancha por você e você vê que uma onda, né, se encaminha na sua direção, promovendo um movimento de subida e descida. Acho que todo mundo já fez isso, né? Ou tá numa piscina lá e vem aquele seu amigo de 130 quilos. Aí o Lucas tá dando para ver. Aqui também. Beleza, beleza. Então você vê ali que a onda na água, né, que a gente vai definir como uma onda mecânica daqui a pouco, ela atinge você. Então essa onda passando por você faz você descrever esse movimento aqui, ó. Veja, a energia desse abalo, do passar da lancha ou do seu amigo hipopótamo que caiu dentro do lago aí, da piscina, sei lá, né? Esse abalo vai propagar energia através da água. E você vai ter esse movimento aqui, ó. Beleza? Então, isso é uma onda. Ah, professor, mas quando ele bate, ele não pode remover grandemente uma parcela de água ali, arremessar? Sim, mas não é uma onda, né? Porque quando ele pula na água ali, ele remove uma matéria, uma parcela de água, uma massa de água, ela fica, né, respingado aí, por assim dizer. Mas isso não é onda. Onda é aquilo que ocorre na superfície da água, fazendo o corpo que está ali, né, subir e descer simplesmente. Os exemplos de onda são vários. Vocês estão me ouvindo nesse momento por causa de uma onda sonora. Você me ouve por quê? Porque eu vibro as minhas pregas vocais, perturbo o ar, essa perturbação chega até os receptores, aí o sensor de microfone aqui, né, que tem uma película, ele pega essa película, transforma num pulso elétrico, que joga para a internet, vai lá, e quando chega no speaker aí da sua caixinha de som, é feito o serviço contrário, né? Aqui o som é transformado em pulso elétrico. Aí na sua casa o serviço contrário é feito, né? O pulso elétrico é transformado em vibração, e você está me ouvindo aí no headset, no fone, sei lá onde, na caixinha de som. Beleza? Então o que eu quero que você grave desse primeiro momento? Que a onda sempre transporta, sempre transmite energia. Não falo de transporte de matéria. A quantidade de situações que você tem ondas é tão grande, que eu até coloquei aí para você na folhinha, né? Tem lá a classificação das ondas quanto à origem, né? Ou quanto à natureza, como a gente costuma falar, né? O que você fala aí nesse primeiro momento? Que essas ondas podem ser classificadas como mecânicas ou eletromagnéticas. É uma outra situação aí. Mecânicas ou eletromagnéticas. O que seriam essas ondas mecânicas? São as ondas que dependem da existência de um meio material, certo? Eu faço uma analogia bem tosca, mas às vezes ajuda o aluno a perceber. O mecânico, a profissão mecânico, ele depende de alguma coisa para poder trabalhar? Com certeza, né? Um mecânico, ele depende de carros, motores, defeitos, combustão. O mecânico, ele depende de carros para poder trabalhar. Então ele tem uma dependência aí, né? De algo para poder concretizar, né? Então a onda mecânica é aquela que depende de meio material. Beleza? Essa onda que depende de um meio material é a onda mecânica. Não é difícil, né? Você vê aí, por exemplo, ondas na superfície da água. Quando aquele seu amigo lá de 140 quilos pula dentro da piscina, você vê que você só tem uma onda na água pelo mergulhão que ele deu, pela existência da água. Do mesmo jeito que agora você só consegue me ouvir, né? Porque entre os meus belos lábios e o microfone existe ar. Porque quando eu falo, eu preciso perturbar o ar para essa perturbação chegar aqui. Cadê o bagulho? Aqui. E aí é transformado em pulso elétrico e levado até você.
Então, são ondas que precisam de meio material. Quando eu chego aqui no quadro, faço, ó, essa vibração no quadro, vou bater forte que tá, né? Essa vibração no quadro depende da existência do quadro. Então, são ondas que precisam de um meio material. Dessa mesma forma que existem ondas que dependem de meio material, existem as ondas que independem de meio material. Essas que independem de meios materiais, deixar no plural. Essas ondas que independem ou não dependem de meios materiais são as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, ora, vamos pensar com o pai aqui, ó. Se a mecânica depende de meio material, a eletromagnética independe. O que significa independe? É aquela que não tem relação direta com o meio material para poder existir. Vou de novo apelar aí aos macetes toscos do professor Zazik que ajudam. Você chega para sua amiga, fora da pandemia, né? Deus me livre de sair com as minhas amigas agora, mas fala, vou sair. Minha amiga, você vai comigo? Ah, você vai, não sei. Independente de você ir ou não naquela festa, eu vou. Quer dizer, que se a sua amiga for, você vai. Se a sua amiga não for, você vai também, porque vai ter um boy maravilhoso lá e você não pode deixar escapar. Então, o que acontece? Independe, quer dizer, tendo meio material, ela passa. Não tendo meio material, ela passa também. Independe. O português ajuda a gente. Independente da existência de meio material. Obrigado, Lucas, que saiu da aula aí, né? Eu estou me esforçando aqui. O cara pega e vai embora. Olha lá. Então, se não depende de meio material, nós chamamos de onda eletromagnética. Por exemplo, vou te dar um exemplo lá. A luz sai lá do Sol, atravessa o vácuo, atravessa as camadas superiores da atmosfera, atravessa as lâminas de vidro do telhado maravilhoso da sua casa e penetra na água cristalina da sua piscina de água mineral. Veja aí, a luz, sendo onda eletromagnética, ela consegue atravessar o vácuo, o ar, o vidro e a água. O que isso quer dizer? Que tendo ou não tendo meio material, essa onda se propaga. Beleza? Ondas de rádio, rádio e TV. Nós estamos numa sala aqui toda concretada, tem uma laje, tem tudo, né? Se eu fechar tudo aqui e ligar um aparelho celular ou um rádio, esse aparelho funciona, porque as ondas, né, as ondas eletromagnéticas de rádio ou de Wi-Fi ou de micro-ondas, enfim, vão conseguir atravessar essa estrutura do concreto da sala e vão interagir com o nosso celular aqui. Então essas ondas aí, que tendo ou não tendo meio material, elas atravessam, são definidas como ondas eletromagnéticas. Gravou? Mecânica depende de meio material, eletromagnética não depende de meio material. Já na continuação da folha, pessoal que está meio viajando aí, ó, tem essa folha aqui para você, tá? Tá colocada no grupo aí. Você, por favor, imprima ou fique com ela aí na mão. Outra classificação que é muito útil quando a gente fala de onda é a respeito... Quando eu falo das ondas, né, eu falo do sentido de propagação, né, que são as transversais e as as transversais e as longitudinais. Como é que a gente faz para entender isso aqui? É facinho, ó. As ondas transversais, imagina aqui, vamos supor que eu tenho um lençol e eu vou lá e vou balançar o lençol. Eu movimento a minha mão aqui, ó. Consegue imaginar o lençol? Eu movimento a minha mão na vertical e no lençol aparece uma onda na horizontal. Veja, a fonte da onda é a minha mão, eu movo a minha mão na vertical e ao longo do balançar para cima e para baixo, surge uma onda na horizontal. Faz sentido? Então, quando eu tenho uma perpendicularidade entre o movimento da mão, ou a fonte, aí, por assim dizer, e a propagação da própria onda, veja cá, a fonte, essa fonte está na vertical, mas a onda que aparece na
horizontal. Veja, são perpendiculares. Toda vez que eu tiver uma onda que possuir uma perpendicularidade, ou seja, um está num eixo, numa direção, e a outra está na outra direção, eu estou diante de uma onda transversal. Por exemplo, aqui, ó, se eu chegar no quadro aqui, bater aqui, ó. Veja, eu bato no quadro assim, nesse eixo, ó. E aparece uma vibração que se expande para cima, para a direita. Consegue ver isso? Eu bato assim, ó. E ela vai expandindo. Não é perpendicular? Ó. Eu estou batendo nele assim e a onda expande para lá. Tá vendo? É perpendicular. Todo tipo de onda que for perpendicular vai ficar definida como onda transversal. É difícil. Beleza? Outro exemplo bom também é quando você tem um lago com água e você joga uma pedra. Joga a pedra faz tigluche, gera um evento vertical na superfície da água e aparecem ondas que vão surgindo na horizontal. Mais um exemplo de onda transversal. Falando bem a verdade para você que está ligado sempre no nosso programa, a maioria das ondas são transversais. Tá? A grande maioria delas são transversais. Mas existe um grupo pequeno e muito chato de ondas que são as ondas longitudinais, que são ondas assim, ó. Quando você pega uma mola e empurra, pressiona essa mola para lá, pega e faz assim, ó, bem, você gera uma zona de pressão que acompanha esse movimento. Ah, Jesus! Não me assusta, não. Tudo bem? Beleza? Eu acabei de começar, amor. Tem 20 minutos que eu tô aqui metendo a louca. Fica aí mais 40 minutos que eu falo com você. Beijo. Olha lá. Eu gero um evento, a minha fonte é horizontal, e aí surge uma perturbação na mola também. Ah, meu Deus do céu, é sério. Vou até tomar um gole de catuaba aqui, que tá difícil. Tem aula aí? Tô em aula, tô online aqui, ó. Abraço. Eu gero um movimento na horizontal e eu gero uma perturbação que também segue na horizontal, ou seja, que ela acompanha essa fonte. Quando eu tenho, tudo bem, bro? Quando eu tenho concordância dessa fonte com o que acontece com a onda, isso é uma onda longitudinal. Você com certeza, aí, morador do Mato Grosso do Sul e de outros estados, vocês já viram uma coisa que está surgindo aí no Brasil já tem um tempo, que eu gosto muito, que é som automotivo. E o cara pega aquela caixona de som, né, e faz aquele tum, tum, saveiro malvada, tum, tum. Nossa, aquilo é uma onda descomunal que o cara gera como? Ele pega uma pele, né, que está ligado com um solenoide ali, né? E a partir de um pulso intenso promovido dentro daquele solenoide, ele faz numa película, né? E essa pele gera um pulso sonoro, né? Que é muito intenso. Veja, a pele da caixa de som faz assim, e acompanhando esse movimento surge a própria onda sonora. Aí você tem uma onda que eu chamo de onda longitudinal. Faz sentido? Então, quando a fonte e a onda, né, tem uma concordância e uma faz e a outra acompanha, eu tenho uma onda longitudinal. São poucas as onda sonora, em particular, é uma onda longitudinal, tá? Os exemplos de ondas longitudinais não são muitos, tá? São poucas. A maioria das ondas são transversais mesmo. Beleza? Tranquilo? Não é difícil, né? Então essa é a primeira classificação. Quanto à natureza, mecânicas ou eletromagnéticas, quanto à movimentação da fonte, transversais ou longitudinais, transversal quando é perpendicular, longitudinal quando ela acompanha. E a última classificação que eu vou colocar aqui é a classificação no que se refere ao número de dimensões de propagação. Que são as ondas, como o próprio nome já sugere,
unidimensionais. Unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. O que esse nome remete para você aí? Ondas unidimensionais. Unidimensionais são aquelas que têm apenas uma dimensão de propagação. Exemplo que eu coloquei para você na nossa folha. Não sei se eu já falei da folha, né? Tem uma folha aí, né? Eu coloquei lá, ondas unidimensionais são aquelas que se propagam em uma única dimensão. Ondas que se propagam numa corda. Por exemplo, né, quando você pega aí uma corda e faz assim nela, ó, um varal, né, que você passa, faz aquele pem, e aí faz aquele, né, aquele balanço no varal, não é isso? Aquilo é uma onda unidimensional, ela só tem a dimensão da corda do varal. Só tem uma dimensão só. Faz sentido? Ondas bidimensionais, são duas dimensões, né? Bidimensionais são aquelas ondas que se propagam ao mesmo tempo no comprimento e na largura, né? Então, por exemplo, quando você joga uma pedra na água, faz aquele glush, os círculos que se formam na superfície do líquido, eles vão tanto no comprimento do recipiente quanto na largura, né? Você não tem uma onda ali na água que só vai num comprimento, ele vai no comprimento e na largura, vão expandindo em círculos. Faz sentido? Beleza? E por fim, você tem as ondas tridimensionais. Quem são as ondas tridimensionais? Ora, professor, tridimensional, tri de 3, né? Deve ser aquelas ondas, por exemplo, se eu chego aqui e coloco um roteador. O roteador, ele gera ondas que se propagam ao mesmo tempo, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Ou seja, um router de Wi-Fi, né? Ele faz o quê? Ele gera ondas tridimensionalmente. Tanto faz se você está à esquerda, à direita, em cima ou embaixo do aparelho, você recebe essas ondas da mesma forma. Luz, quando você chega num local e, sei lá, tem um fogo ali, tem uma fogueira. A luz e o calor que a fogueira exala são exatamente iguais, tanto para cima, quanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto para frente. Então, em todas as dimensões, você tem ali luz e calor sendo emitidos. Beleza? Então, é interessante você ver, porque aparecem situações onde, por exemplo, quando o cara pede para você classificar, sei lá, uma onda numa corda. Ela é uma onda numa corda. Ela é uma onda mecânica, porque depende da existência da corda. É uma onda unidimensional, né? Unidimensional, porque só surge a vibração ao longo do comprimento da corda. E é uma onda transversal, porque para você gerar uma onda numa corda, a corda está tensa aqui, né? Esticado o varal, você faz aquele pem, o movimento que gera a onda é numa direção, mas a onda surge perpendicularmente. Não é difícil, né? Então essas são as ondas, são as classificações das ondas. Parando de falar de classificação de ondas, eu vou falar das características das ondas agora, que é na sequência aí, coisas que aparecem nas ondas e que você precisa sair sabendo, né, para poder conseguir, né, elementos das ondas. Olha lá. Quais são os elementos das ondas? Bom, vamos lá? Para a gente poder se orientar, a gente estabelece aqui um eixo central. Essa parte mais alta é o que eu chamo de crista. Essa parte mais baixa eu chamo de vale. E daí você já pode entender, né, que a onda, o que ela é? Ela é uma sucessão de crista-vale, crista-vale, crista-vale e assim vai. Beleza? Não é difícil, né? As ondas são, na verdade... Parou a imagem? Parou? Estão me vendo? Não estão? Oi? Sim, sim. A Paula falou que parou. Eu estou vendo. Aleluia, Senhor. Aleluia por essa libertação. Eu estou vendo. Então, olha lá. Essa parte mais alta é a crista, essa parte mais baixa é o vale. Então, quando você tem aí na onda esse comportamento periódico, olha lá, a onda ela é bonitinha, né? Existe uma coisa que é muito importante, que é essa distância aqui, ó, entre vales consecutivos ou entre cristas consecutivas. É o que eu chamo de lambda. Olha lá. Lambda, distância entre cristas.
Fecha. Desliga. Desliga. Beleza. Então, olha lá. Entre cristas consecutivos ou entre vales consecutivos, eu tenho o nosso amigo lambda. Olha que nome bonito. Lambda. Parece lambida, né? Mas não é. É lambda, né? Que é a distância exata entre cristas consecutivas ou entre vales consecutivos, tá? Em alguns exercícios, a Paula está pedindo perdão, amém, minha internet, cada um fala uma coisa. Estou vendo, aleluia, normal, minha internet. Então, olha lá. Existe uma coisa que é legal também, que quando a onda é bem desenhada, que tem uns alunos que têm deficiência na mão, que acham que isso aqui é uma onda, tá? Isso aqui não é onda não, tá? Isso é uma onda, isso aqui é uma tentativa, tá? Então, quando você faz uma onda bonitinha assim, ó, o lambda, ele também aparece aqui, ó. Eu chamo de nó, ventre, nó, ventre, nó. Essa distância aqui, quando a onda está bem feita, isso aqui também é lambda, tá? Isso é lambda, isso é lambda e isso é lambda. Só que aqui é mais incomum de aparecer exercícios que abordem essa distância aqui. Mas é só você ver aqui que bate a distância, ó. Ó, ó. Beleza? Essa distância aí é muito importante, é o meu lambda, comprimento de onda. Tá colocado aí, né? Aqui, ó, bem aqui, ó. Tranquilo? Outra coisa que eu coloquei para você aí, ó, também é importante você gravar, é a amplitude, né? Existem ondas com amplitude pequena, existem ondas com amplitude bem grande, existem ondas com amplitude minúscula, né? Então, o que seria a amplitude? Seria essa distância aqui, ó. A distância do eixo central até a crista ou do eixo central até um vale. Isso aqui é a minha amplitude, distância entre o eixo central e o vale ou o eixo central e a crista. Tem um negócio que eu falo que ajuda as pessoas a não esquecer isso mais. Você deve ter ouvido falar quando o cara fala, teve um terremoto no Chile lá, terremoto de pequena amplitude. O que a Terra fez? A Terra fez isso aqui, ó. Movimentinho, ó. Aí os caras têm 1 ponto na escala Richter, 2 pontos na escala Richter, 7 pontos na escala Richter. Então, o que é isso? É um jeito de você medir a amplitude da onda mecânica oriunda, né, do choque de placas tectônicas aí, que é o que você chama de terremoto. É uma onda, né? Então, as placas batem, fazem aquele... Nesse... O que acontece? Você pode ter um impacto leve, que faz... Ou pode fazer... Quando faz isso aqui, a amplitude é muito grande. É a hora que não fica nada. Prédio, viaduto, morre todo mundo. O bagulho é louco, né? Você tem aí os maiores estragos. Ah, então a amplitude é o quê? É isso aqui, ó. Um terremoto de grande amplitude. Olha aqui o que a onda fez, ó. Tá vendo? E aqui você tem um terremoto de baixa amplitude. A Terra tremeu só um pouquinho. Legal, né? Faz sentido? Então tá anotado aí também o que é a amplitude aí. A distância entre o eixo central, o ponto mais alto, que seria a crista, e o ponto mais baixo, que seria o vale. Deixei marcadinho aqui o que é a amplitude, ó, bem nesse local aqui, ó. Tá? O A aí, né? Outra coisa que é sensacional da gente saber dentro desse contexto também é a ideia de período e frequência. Eu vou começar a usar o lado de cá, que eu tô massacrando isso aqui. Período e período e frequência. O que é isso aqui? Período e frequência é o entendimento de que a onda, quando opera isso aqui, ó, digamos que você está monitorando essa onda aqui. Você imagina uma corda de violão lá que está fazendo assim. Você fez aquele flum, deu o acorde, pem. Aí você olha, a onda fica fazendo isso aqui na corda, né? Certo? Imagina que você consiga monitorar um ponto A e ver o tempo que leva para ele descer e para ele subir, ou seja, para ele retornar. Ele veio aqui de A até B durante essa oscilação da corda e retornou a A novamente. Digamos que você conseguiu observar esse tempo. Você teve um aparelho ou a onda era lenta, você conseguiu ver com um cronômetro, você constatou o tempo para uma
oscilação completa. Você viu esse tempo aí, você conseguiu medir. Esse tempo é importante, é o que eu chamo de período. Tesão, o tempo gasto para uma oscilação completa. O tempo que a onda gasta para fazer um... Beleza? Imagina que você está lá na água, passou a lancha do seu amigo lá, o jet ski, você estava ali do lado assistindo, e aí chegou aquela onda até você. A onda chegou, você subiu, desceu, aí você vai contando o tempo, desceu, subiu de novo. Quando você subiu de novo, você conseguiu ver no seu relógio o tempo que levou. Digamos que levou aí 2 segundos. 1 segundo para descer, 1 segundo para subir. Viu que você fez uma oscilação completa? Esse tempo é importante. É o que eu chamo de período. Eu sempre vou verificar esse tempo na unidade de segundos. Sempre vou observar esse tempo em segundos. Não posso esquecer disso nunca. O tempo sempre é visto em segundos. Beleza? Bom, vamos pensar comigo a seguinte ideia. Se o tempo, é importante, quanto tempo eu gasto para uma oscilação completa? Se esse tempo para uma oscilação completa é importante, deve ser importante também, olha como é que a ideia é perfeitamente o inverso. Se é importante o tempo de uma oscilação completa, deve ser importante também o tempo de 1 segundo, no qual eu consigo verificar um número de oscilações que ela consiga operar. Ou seja, se o tempo de uma oscilação completa é importante, eu consigo também deixar importante quantas oscilações a onda realiza dentro de 1 segundo. Veja, período, o tempo que se gastou para uma oscilação completa. O que é a frequência? É quase o mesmo conceito. Dentro de 1 segundo, quantas oscilações ele fez. Percebeu que uma ideia é o oposto da outra? Período, o tempo de uma oscilação completa. Período, o tempo de uma oscilação completa. Frequência, que é o conceito importante aí que vem na sequência. Dentro de 1 segundo, quantas vezes a onda consegue operar oscilações completas? Viu que uma ideia é o inverso da outra? Então vamos anotar isso aqui. Olha lá. Se o período, de novo, é o tempo que leva para a onda ter uma oscilação completa, e eu tenho aqui, uma onda aí, e digamos que ela operou aí, só a título de curiosidade, ela operou isso aqui, Dentro de 1 segundo, ela operou isso aqui, Ou seja, 1 oscilação, 2 oscilações, 3. Digamos que isso aqui ela operou dentro de 1 segundo. Percebeu que não é o mesmo conceito daqui? Aqui eu investiguei uma oscilação completa e verifiquei o tempo. Aqui eu estou fixando o tempo de 1 segundo e notei que essa onda oscilou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então daqui eu tiro a ideia de frequência, tempo gasto, número de oscilações completas, número de oscilações completas realizadas dentro do quê? De 1 segundo. Veja aqui, aqui eu fixei a condição da oscilação e verifiquei o tempo. Aqui eu verifiquei o tempo, deixei o tempo fixado, 1 segundo você tem. E aí eu vi o número de oscilações completas que conseguiram ser realizadas. Então daqui, eu tenho uma unidade que é diferente, não é tempo. A unidade para falar disso daqui é Hertz. HZ. Você já deve ter ouvido falar dessa unidade quando o cara fala assim, você que está sempre ligado na Blink 102 MHz. O que quer dizer esse megahertz? 102,7 MHz. Esse mega significa milhão. Então, a onda dessa rádio aí que eu estou brincando aí, que é a Blink, que o pessoal do Mato Grosso do Sul conhece,
102,7 MHz. Esse mega é milhão. Você está querendo dizer o quê? Que essa onda aí do exemplo, ela oscila 102,7. Escreve uma coisa e fala outra. 102,7 MHz. O que isso quer dizer? Que essa onda de rádio aí, ela oscila 102,7 milhão de vezes por segundo. Então quer dizer que é uma onda eletromagnética que faz isso aqui, ó, com uma velocidade tão grande que ela consegue atravessar o concreto. Um abraço para meus amigos aí que já assistiram o seriado Flash, que tem uns episódios que ele consegue fazer isso. Ele aumenta no corpo dele o nível vibratório dele, que ele consegue atravessar a matéria. Obviamente, mentira. Né? Teria que comer urânio para fazer isso. Mas, enfim, quem já acompanhou alguma série deles aí vê que ele faz isso. Ele aumenta o modo vibratório e ele consegue passar entre as moléculas de um lado para o outro, de uma parede, por exemplo. Muito doido, né? Mas a ideia é essa, ó. Se eu ligo o meu rádio aqui, o rádio funciona, é porque as ondas lá que são emitidas pela antena vibram, né? Na frequência, no caso dessa rádio, 102,7 milhão de vezes por segundo. Então, essa unidade Hertz está te dizendo quantas vezes ele consegue operar oscilações a cada um segundo. Beleza? Não é difícil, né? E você vê que o período e a frequência aí são conceitos muito ligados, tão irmãos, tão amarrados, que a gente escreveu até aqui, ó, que o período é inversamente proporcional à frequência. Né? A gente chama essa frequência aqui de F, né? Período é 1 sobre a frequência. Tesão, que é o período, né? A frequência, que é o Fzinho. O período é o inverso da frequência. Assim como a frequência é o inverso do período. Tem um macetezinho que eu passo, que eu ajudo as pessoas a decorar isso aqui, que é fácil, ó. Você não se incomoda de passar curtos períodos de tempo com a sua avó. Talvez não se incomode. Por quê? Porque você deve ser vizinho da sua avó e você a vê com grande frequência. Então, se você, né, tem curtos períodos de convivência com alguém, provavelmente você vê essa pessoa com grande frequência. Conversa 5 minutos, 10 minutos, mas todo dia você está ali, às vezes 2, 3, 4 vezes por dia. Então, não tem problema de você conviver em curtos períodos se a frequência for alta. E o oposto também é verdade. Quando que você se ocupa de conviver com alguém por longos períodos, 1 semana, 2 semanas, sei lá, 10 dias, direto? Provavelmente porque você vê essa pessoa com baixa frequência. Um parente que mora longe, um irmão que mora, sei lá, em outro país. Então, se você faz questão de procurar grandes períodos de convivência, é porque a frequência que você vê essa pessoa deve ser baixa. Massa o macete, né? Então, daí a relação entre período e frequência. Uma onda que tem um período longo é uma onda que demora para fazer isso aqui, ó. As oscilações dela são lentas, certo? Se ela tem um período grande, ela vai ter uma frequência pequena. Ao passo que uma onda que tenha o período pequeno, ou seja, que faça isso daqui com rapidez, tem um período pequeno. Se ela tem um período de revolução pequeno, ela vai ter uma frequência alta. Beleza? Tá anotadinho isso daí para você nessa folha aí, tá? Lembrando a você que o período sempre é visto em segundo e que a frequência é sempre medida em hertz. Por que eu estou falando todo esse blá 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 aqui? Porque as ondas têm uma relação importantíssima entre a frequência e o comprimento de onda. Importantíssimo pra caramba, que é chamada equação fundamental do ondulatório. Né? Ou o que a gente chama de fundamental da onda, fundamental da ondulatória, V lambda F. Massa, né? V lambda F, a velocidade com a qual uma onda viaja, é dada pelo produto entre o comprimento de onda. Vou relembrar para você o que é comprimento de onda, é essa distância aqui, ó. Se você pegar e multiplicar esse comprimento de onda pela frequência dessa onda aqui, ó, automaticamente você tem o V. O que é o V? A velocidade
de propagação da onda que você está estudando, dada sempre no sistema internacional em metros por segundo. Professor Marcelo, o Xuxa, está conversando com você a respeito da cinemática, não está? Na cinemática, qual que é a unidade padrão para velocidade? Não é metro por segundo? Aqui também, o combinado é o combinado, por isso que é física, é ciência exata. Se lá a velocidade, a unidade padrão é metro por segundo, aqui também. Velocidade de propagação de uma onda vai ser vista em metros por segundo. Esse comprimento de onda você sempre vai ver em metros. E essa frequência você sempre verá em hertz. Beleza? Não é difícil, né? Alguns livros vão trazer para você uma outra fórmula para isso aqui, ó. Eles vão lembrar que frequência é o inverso do período, não é isso? Frequência é o inverso do período. Então, V fica sendo lambda sobre o período. O que aconteceu aqui? Ai, minha Nossa Senhora, é outra fórmula. Calma. O que ele fez? Ele trocou a frequência pelo inverso do período. E escreveu que V é lambda sobre tesão. Na verdade, não são duas fórmulas, é a mesma. Beleza? O cara só fez uma adequação ali. Bora lá começar a fazer os exercícios aí para a gente conseguir terminar essa nossa aula aí, para não ficar, tô falando que nem um doido aqui. Tenho mais uns 15, 20 minutos aí. Só para a gente aí já massacrar os exercícios aí do outro lado da folha, né? Então, olha só. O que é dito aí na primeira questão? Um rapaz e uma garota estão em bordas opostas de uma lagoa de águas tranquilas. O rapaz, querendo comunicar-se com a garota, nunca, coloca dentro de uma garrafa vazia um bilhete, arrolhando a garrafa, arremessa na água. Ao notar que a garrafa não chegou ao destino, ele botou numa garrafinha PET e jogou, né? Só que não chegou lá na menina. O rapaz pratica movimentos periódicos sobre a água, produzindo ondas que se propagam, pretendendo com isso fazer com que a garrafa chegue ao destino. Ou seja, ele estava aqui, a menina está lá, jogou a garrafa, não chegou na menina, parou no meio do caminho. Ele começou a bater na água, gerando, né, pequenas oscilações. Produzindo ondas que se propagam, pretendendo com isso fazer com que a garrafa chegue ao seu destino. Com relação a esse fato, podemos afirmar o quê? Olha lá, dentro da aula do que eu dei lá do começo da aula. Se o rapaz produz ondas de grande amplitude, a garrafa chegará ao outro lado da lagoa? Não, pessoal, não tem relação entre amplitude e deslocamento lateral, você não tem essa relação, e onda não transporta matéria, só transporta energia. Por mais que esse cara bata a mão na água, a garrafa vai ficar fazendo isso aqui, ó. Não vai ter um deslocamento lateral aí, por maior que seja a amplitude da pancada que ele dê, a garrafa vai fazer só isso aqui, ó. Letra B. O tempo que a garrafa levará para chegar ao outro lado da lagoa dependerá do seu peso. Não. Letra C. Quanto maior a frequência da onda, menor será o tempo do percurso até a outra margem? Não. Aí o cara fala, poxa, professor, mas se aumentar a frequência não aumenta a velocidade? Aumenta a velocidade da onda. Essa onda se propagando não vai arrastar a garrafa. Faz sentido, né? A onda vai passar com uma velocidade maior, tem razão. Essa onda vai levar a garrafa? Não. A garrafa vai ficar fazendo isso aqui, ó. Não vai ser arrastada. Letra C. Quanto maior a frequência, menor o tempo. Não, também era essa que eu estava lendo. Letra D. A garrafa não chegará ao destino, pois o que se transporta é a perturbação e não o meio. O que se transporta é a perturbação e não o meio. Então fica correta para você aí na primeira questão, dentro da teoria que eu dei, letra D de dragão. Beleza? Não é difícil, né? Pensar um pouquinho aí. Segunda questão que já está começando a fazer as contas aqui na mandinga, ó. Segunda questão, uma onda sonora de frequência 50 Hz, vou anotar aqui para a segunda questão, que a frequência é de 50
Hz se propaga no ar. Podemos afirmar que o período de oscilação dessa onda vale quanto? Ah, facinho, ó. A pergunta dele foi: quanto que vale esse período de oscilação? Pessoal, de graça aqui, ó. Período é 1 sobre a frequência. Período será 1 sobre 50. Tinha acabado de escrever isso aqui embaixo, ó. 1 sobre 5. Ó, vou te passar os macetes aqui, ó. As cabreteiras de quem manja dos bagulho, ó. 1 sobre 5 não é 0,2? É ou não é? R$1 entre 5 pessoas não é 20 centavos para cada um? Só que ainda tem um zero aqui, ó. Então não vai ser 0,2 tão simplesmente. É 0,02. Pronto, sem fazer conta, sem quebrar a cabeça. 0,02 segundo. Vê se tem essa alternativa aí. Deve ter a letra C de casa, ó. Letra C fica sendo a resposta correta aí para a segunda questão. Não é difícil, né? A pessoa que fala, não consigo fazer, então o problema é de matemática, né? Período é o inverso da frequência, a frequência foi dada, você dividiu 1 por 50, sucesso, né? Para a gente já escorregar aí para a terceira questão, que está na folha, que eu falo assim, ondas que se propagam num lago com um período de 4 segundos. Podemos afirmar que a frequência das ondas é de quanto? Ora, professor, aí já está fácil demais, né? Se o período é 4 segundos e eu te perguntei a frequência, do mesmo jeito que o período é o inverso da frequência, a recíproca, a frequência é o inverso do período. 1/4. Frequência de 0,25 Hz. Muitos exercícios trazem isso aqui, ó, com a unidade errada, que foi exatamente o que aconteceu agora. Podemos afirmar que a frequência dessa onda, eu peço que você conserte aí, ó. O exercício propôs 0,25 segundos, e está errado, não é segundo. É Hertz. Então eu peço que você pegue a canetinha aí, ó, e conserte aí, ó. Tem que botar aí Hertz, tá? 0,25 Hz. Muitos exercícios, muitos, erram essa parte aí da unidade, ou às vezes o digitador, ou às vezes o cara faz de propósito. Ah, professor, e se tivesse lá NDA? Marca NDA, nenhuma das alternativas. A opção segundo como unidade para frequência não existe. Unidade para frequência é sempre Hertz. Ou em alguns exercícios aparece RPM, revoluções por minuto, ou RPS, revoluções por segundo. RPS é Hertz, tá? É outro jeito de dizer a mesma coisa, tá bom? Mas o normal é aparecer Hertz. Vamos aqui para a quarta questão. A figura representa parcialmente uma onda senoidal progressiva. Sabendo-se que cada lado do quadrado vale 2 centímetros, pode-se afirmar que a amplitude e o comprimento de onda valem em centímetros iguais a quanto? Puxa vida, eu imprimi aqui na minha impressora caseira. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. E ele colocou uma malha. Isso, Paola, exato. Revolução e rotação já está ligado com o momento angular. Rotação não. Revolução, oscilação completa, sim. Rotação fica no sentido de revolução. Se você pensar numa bola e dizer que ela operou uma rotação completa, foi uma revolução completa ao redor do próprio eixo. Beleza? Tá? E quando o cara pega lá RPM, revoluções por minuto, é que geralmente RPM é uma unidade utilizada para a frequência de motores. 10.000 RPM, 15.000 RPM. O que são esses RPM? São os giros, são os ciclos completos que o motor opera. Você já deve ter visto isso
não sei se tem interesse nisso, mas o motor de 4 tempos, ele tem admissão, ignição, explosão e exaustão. Ele faz um ciclo, né? Ele admite, comprime, explode, exaure. Admite, comprime, explode, exaure. E assim ele vai, né? Ah, Júlia. E aí? Pode crer, Júlia? E aí o que acontece? As pessoas usam essa correlação entre ciclos de rotação do motor com revoluções, né? Mas o termo rotação está mais ligado com um giro completo, né? Se eu tenho aqui esse negócio aqui, né? Ele fez assim, ó, chuim, isso é uma rotação. Aí o cara associa isso com uma revolução completa, né? Mas dependendo do exercício, dá para usar como sendo ambivalente aí. Deixa eu pegar aqui o celular. Portal Exatas. Cadê o bagulho que eu mandei? Tá aqui. Olha lá. Ah, aqui ficou melhor. Na minha impressão, ficou péssimo. Olha lá. O bagulho tava assim, né? Os tijolinhos eram assim. Eram 3 aqui nessa parte, não eram? Não, mas só isso aqui já resolve o nosso problema. Somente olhando esse pedaço aqui, a gente já fica salvo. Por que a gente já fica salvo? Porque se eu entender o que acontece aqui, eu já entendo o resto, ó. Só esse pedaço aqui para não me matar fazendo o desenho. Tá dando para ver? Tá. O que ele te perguntou aí? Podemos afirmar que a amplitude, o comprimento de onda. Bom, a amplitude é isso aqui, ó. É a distância dessa linha central. É a distância dessa linha central até aqui, ó. Lembra lá da aula que eu fiz aí, que eu estava falando para você? Isso aqui vale A. E esse A que eu estou observando aí, ó, ele vale 2 tijolinhos, 2 quadradinhos. E eu estou vendo aqui através do esquema que cada quadradinho vale 2 centímetros. Daí eu tiro que a amplitude vale 4 centímetros. Faz sentido isso? São 2 tijolinhos aqui, concorda comigo? Daqui até aqui em cima, são 2 tijolinhos aí, né? Se cada tijolinho vale 2 centímetros, então a amplitude vale 4. Ah, professor, não é isso aqui tudo? Não. A amplitude é a distância do eixo central até uma crista ou até um vale. Beleza? Então são apenas 2 aí. Aí ele fala lá o comprimento de onda. Bom, que nem eu te falei, né? Se eu conhecer o que está acontecendo desse lado, eu nem preciso ficar quebrando a cabeça com o restante. Por quê? Eu estou vendo que aqui, ó, eu tenho 3 quadradinhos, concorda? Eu consigo verificar aqui, ó, que se daqui a aqui eu tenho 3 quadradinhos e nessa volta eu teria mais 3 quadradinhos, certo? E eu sei que isso daqui concretiza para mim um comprimento de onda. Faz sentido? Eu já vejo aqui, ó, que o lambda vai ser 3 quadradinhos mais 3 quadradinhos, 6 quadradinhos. Se o lambda vale 6 quadradinhos e cada quadradinho vale 2 centímetros, eu tenho que o lambda vale 12 centímetros. Vê se você tem alguma alternativa aí que coloque para você como resposta correta 4 para amplitude e 12 para o comprimento de onda. Tem a letra A de Almeida. Beleza? Letra A, associando 4 para amplitude e associando 12, associando 4 para amplitude e associando 12 para o comprimento de onda. Letra A de Avengers. Assemble. Beleza? Letra A de amor. Vamos continuar aqui, né? Nem todas as questões são tão de boa assim, né? Algumas tem que pensar um pouquinho. Quinta questão. Eu falo assim, ó. Só olhar aqui para poder ver a hora.
16 horas já. Quinta questão eu falo, a figura abaixo ilustra o trecho de um pulso ondulatório senoidal. O que é um pulso senoidal? Que copia uma senoide. Né? Você já deve ter visto isso daí em trigonometria, né? As curvas senoidais, cossenoidais, né? E aí vai, né? Enfim. Mas isso não importa, ele só quer dizer que é um pulso periódico. A figura abaixo ilustra o trecho de um pulso ondulatório senoidal. Se a frequência desse pulso for 60 Hz, podemos afirmar corretamente que o quê? E eu estou olhando no meu desenho aqui, ó, e eu estou observando que de A até aqui eu tenho 4 centímetros, porque aqui ele falou que tinha 2 e 2, não era isso? Não era isso? Aí ele fala algumas considerações aí dentro dessa ideia. Está aqui o desenho da onda, está aqui a frequência, né? Vamos ver o que ele propõe aí. Letra A. O comprimento da onda é igual ao comprimento AB. Mentira, né? Não dá para eu falar que isso é verdade. Esse comprimento AB aqui, ó, essa distância, né? Seria meio lambda, né? Seria lambda sobre 2. Então está incorreta aí essa letra A. Na letra B, o que ele fala aí? O comprimento de onda vale 4 metros. Mentira, se você olhar a unidade aqui, ele colocou 4 centímetros. Então tem que prestar atenção tanto no número quanto na unidade. Não pode vacilar nisso aí não, tá? Na letra C, o período do movimento ondulatório é 1 sobre 60. Opa! Período é 1 sobre a frequência. Período é 1 sobre a frequência, ele me deu. Então, nem precisa entrar no mérito aqui de dividir 1 sobre 60 para saber qual número vai dar, porque no final ele propôs o período do movimento ondulatório é 1 sobre 60. Então, para a quinta questão, você marca aí, por gentileza, a letra C de casa, tá? Tá certinha aí a letra C. Bora fazer a sexta, que é a última, tá? Para a nossa aula. Na próxima aula a gente continua, posso trazer até mais exercícios. Eu gostaria que vocês tentassem realmente fazer, né? Porque essa história de ficar assistindo só aula não dá muito efeito. O negócio é tentar fazer mesmo, tá? Amanhã eu passo o gabarito para vocês de todas as questões, tá? Vamos fazer a sexta questão nessa nossa 1 hora de aula aqui. Tem que liberar a sala. Na sexta eu falo assim, ó. Dentre as grandezas listadas abaixo, referente a uma onda qualquer, as que dependem exclusivamente da fonte emissora são, olha que legal, quais são as características de uma onda que tem total ligação com a fonte, ou seja, o que a fonte gera é o que ela vai ser também. Letra A, amplitude e frequência. Letra B, amplitude e velocidade. Letra C, amplitude e comprimento de onda. Letra D, velocidade e comprimento de onda. Ou letra E, velocidade e comprimento de onda. Não, letra D, amplitude. Ixi, letra D. Não, eu comecei a ler um exercício, passei para o outro. Letra C, amplitude e comprimento de onda. Letra D, velocidade e comprimento de onda. Letra E, frequência e comprimento de onda. Pessoal, que a onda vai ficar ligada eternamente, né? Essa onda vai necessariamente obedecer à fonte, vai ser sempre pela frequência e pela amplitude. A onda viajando pelo espaço, seja ela mecânica, eletromagnética, transversal, unidimensional, ela nunca vai se esquecer da amplitude da fonte geradora e da frequência da fonte geradora. Vou te dar um exemplo bem claro disso. Quando você está aí acompanhando Malhação ou qualquer programa de TV aí que você assista aí na TV aberta, lá no Projac, os caras emitem um sinal para um satélite, uma onda, né, uma antena, vai lá e tchum, joga o sinal lá para o satélite, né? Essa onda atravessa a atmosfera, atravessa o vácuo, bate no metal de um repetidor satélite, e aí ela é retransmitida e jogada lá do vácuo para as camadas superiores da atmosfera, chegando até a sua antena aí. Veja que a frequência da onda que foi emitida não se modificou
até chegar ao seu receptor, aí, a sua antena, ou sei lá o que você usa para assistir TV. Beleza? Então a frequência, a onda, jamais esquece da fonte que gerou, e a amplitude, o quanto que ela sobe ou desce a partir do eixo central, ela também não vai esquecer. Então é algo legal da gente dizer aí que na sexta questão a resposta correta é a letra A, de almoço. Observações úteis. Queria que você anotasse. Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade no vácuo. Que velocidade que é essa? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A famosa velocidade da luz, a maior velocidade que se conhece, 300 mil quilômetros por segundo. Beleza? Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Outra coisa que é útil você saber: ondas, quando mudam de meio, não mudam sua frequência nunca. Acabei de falar isso aí, né? Você imagina lá o Projac emitindo sinais lá do programa Malhação. A frequência que estava no momento da geração do sinal é a mesma no momento da captação, onde você assiste o programa. Então, por mais que a onda sofra refração, a gente vai falar disso, né? Quando elas mudam de meio, que eu vou chamar isso futuramente de refração, né? Elas não têm alteração na frequência. Fora isso, com o tempo você vai perceber outras coisas. Toda onda que é eletromagnética é transversal, está casado. Se é eletromagnética, é transversal. E toda onda que for longitudinal, ela é uma onda mecânica. Tá? São alguns casamentos aí que te ajudam a resolver uma série de exercícios. Anote aí, por favor. Toda onda que é eletromagnética, ela é transversal. E toda onda que for longitudinal, ela necessariamente é uma onda mecânica. Beleza, pessoal? Deixa eu liberar a sala aqui, já estou atrasado 10 minutos. Um abraço para vocês. Obrigado por vocês terem ficado aí até o final conosco, tá? Quem tirou print de alguma coisa aí, avisa o pessoal. Acho que o Israel vai deixar essa aula disponível no YouTube, tá? Espero ver vocês aí na próxima sexta-feira. Vamos estudando juntos aí em rumo a um melhor Enem, uma situação melhor aí para a gente conseguir a nossa nota aí para entrar na nossa faculdade. Beleza? Estão me ouvindo alguém ainda? Aí, Henrique, obrigado, prof, obrigado, valeu. Tamo junto aí, pessoal. Sucesso sempre. Se não me segue lá no Facebook ou no Instagram, sei lá. Instagram eu não uso muito, não. Facebook, Alex Azik. No meu canal no YouTube, lá tem um monte de aula que eu postei. Se vocês quiserem, lá tem uma cambada de aula lá. E tem mais outras que eu deixei como privado, mas eu também disponibilizo, não tem problema. O importante é ver vocês estudando, tá? Enquanto um monte de gente está jogando Free Fire, assistindo filme, curtindo a vida, zerando temporada, aí você está estudando. E plantio e colheita, né? Você planta para colher. Não sabe quando você vai colher, mas você vai colher. A sua inteligência fica alterada e você vai conseguir. Beleza? Um abraço. Vamos passar junto aí por esse período de pandemia. Até mais.